O dog do Reddit. Eu mereço uma vida de luxo. Minha esposa traidora disse após ser influenciada pelas amigas. Então eu me divorciei e me vinguei revelando a verdade aos maridos delas. Todos já deveriam saber que ações geram consequências. Mas como aparentemente muitas pessoas ainda não sabem, então vocês terão o privilégio de acompanhar a história de uma autoproclamada rainha perder o trono, as amigas, o plano reserva e o lugar onde morava. Tudo porque não conseguiu resistir à ideia de tratar o próprio casamento como uma liquidação de fim de estoque. Pois bem, minha esposa, mulher de 28 anos, e eu, homem de 29 anos, estamos casados há apenas 2 anos. Tivemos altos e baixos, mas no geral foram 2 bons anos. Eu não teria reclamações se me perguntassem isso, se não fosse pelo trem desgovernado em que tudo se transformou no final. Sempre achei que nosso relacionamento fosse construído com base na compreensão e no respeito mútuo. Ambos cuidávamos da casa à nossa maneira. Eu fazia a minha parte na manutenção da casa e ela contribuía como podia com as contas e nossas metas financeiras. Achava que éramos um time. E talvez realmente fossemos. Por isso, não percebi quando ela começou, aos poucos, a se sentir infeliz em cumprir a parte dela. De repente, passou de ter orgulho em manter o lar limpo e bonito a reclamar toda vez que precisava fazer algo além do mínimo necessário. Na época, eu não percebi o problema surgindo e crescendo. Mas as redes sociais a envenenaram aos poucos e depois por completo. Você conhece esses influenciadores que espalham bobagens da moda como se fossem verdades absolutas. Isso sempre me irritou. Aparentemente, minha esposa foi ingênua o bastante para cair nessa conversa fiada. Foi doloroso descobrir, porque eu sempre a considerei inteligente demais para esse tipo de coisa. Infelizmente, eu estava errado. E bastante errado. A primeira vez que percebi sinais de que ela estava sofrendo uma lavagem cerebral, foi quando ela me acusou de ser um cara controlador por esperar que ela preparasse o jantar no fim de semana. Lembrando que isso era algo que ela fazia toda semana desde que nos casamos, e ela nunca reclamou disso. Na verdade, ela dizia que ficava feliz em ver o quanto eu apreciava as suas refeições. Ela demonstrava realmente se sentir satisfeita. Agora, quase que subitamente, ela reclamava que eu estava me aproveitando dela por esperar uma refeição caseira o tempo todo. Fiquei surpreso com essa mudança de atitude. Lembrei-a de que foi ela quem começou essa tradição e nunca havia dito que se sentia desconfortável com isso. No começo eu realmente não sabia de onde aquilo vinha. Foi então que ela começou a despejar uma lista de motivos pelos quais eu seria um péssimo marido. Ela disse que eu esperava demais dela e que na verdade eu deveria tratá-la como uma rainha. Que não tinha que escravizar-se no fogão o dia inteiro quando eu não lhe dava o luxo que ela merecia. Segundo ela merecia viver uma vida luxuosa. Era seu direito. Ela não devia estar trabalhando, cozinhando ou limpando. Um homem de verdade deveria cuidar de todas as necessidades da casa com dinheiro. Fiquei sem palavras. Como eu disse, minha esposa sempre foi uma mulher sensata, e ouvir aquilo dela foi como conversar com uma completa estranha. Essa era a mesma mulher que sabia que eu estava construindo um negócio e jurava estar comigo em cada passo do caminho. Passávamos madrugadas discutindo planos para alcançar a vida que sonhávamos. E agora ela dizia que eu devia a ela luxo. Mas não parou por aí. Continuou falando, e cada frase parecia tirada de um vídeo de internet. Foi aí que comecei a suspeitar que ela só estava repetindo os argumentos que via nas redes sociais. Entre as pérolas que ela havia aprendido, estavam coisas como você não está liderando o suficiente e não está oferecendo o estilo de vida que eu manifestei e mereço. Parecia que eu estava discutindo com um apresentador de um podcast barato. Questionei de onde tudo aquilo estava vindo. Apontei que ela nunca havia me comunicado nada disso e que nem parecia ser ela mesma falando. Ela disse que estava estudando relacionamentos saudáveis e fazendo pesquisas, e com isso ela percebeu que não estava recebendo o que merecia como mulher. Discutimos feio, e ela se recusava a reconhecer que estava sendo irracional. E obviamente eu também me recusei a ceder às exigências absurdas dela. Mal consegui dormir naquela noite, porque sabia que essa nova visão de mundo não era nada saudável para nosso casamento. Eu não queria que as coisas terminassem assim, mas também não iria me curvar. Ainda assim, não desisti dela naquele momento. Verifiquei quem ela seguia nas redes sociais e descobri de onde estavam vindo essas ideias. Analisei os argumentos e tentei encontrar formas de contra-argumentar. Fiquei surpreso ao ver que a maioria dessas contas era de meninas muito jovens, sem noção alguma de como relacionamentos funcionam no mundo real. Na verdade, eram pessoas sem a menor noção do que era a vida no geral. Eram garotas de 19 anos sonhando com romances da Disney, vivendo em fantasia, e arrastando minha esposa junto. Depois, parecia que estava surtindo efeito quando ela começou a trazer essas ideias e eu tentava desmontá-las com os argumentos que preparei. Às vezes ela ainda insistia que estava certa, mas às vezes parecia me ouvir. Senti que eu estava fazendo algum progresso. Lento, mas progresso.
até descobrir que tudo era fingimento. Estava vendo os vídeos mais recentes de uma dessas contas, rolando pelos comentários para ver as reações, quando algo me chamou a atenção. A garota do vídeo defendia mulheres em relacionamentos que mantinham outro homem de reserva, caso o principal não atendesse todas as suas necessidades. Era algo realmente nojento de se ouvir. Os comentários se dividiam entre quem apoiava e quem criticava a ideia. Mas o que me chamou a atenção foi que minha esposa foi marcada em um desses comentários. O comentário era simples, mas dizia muito, apenas um emoji piscando. E minha esposa respondeu a isso com 2 emojis próprios. Um piscando e outro rindo. Parecia inocente à primeira vista, mas eu tinha certeza do que realmente queriam dizer. A outra pessoa, que eu reconheci, era sua amiga Lori. Depois de ver as fotos dela, percebi que o piscar de olho era nitidamente porque ela sabia que minha esposa estava fazendo exatamente o que o post mencionava. A resposta da minha esposa, com risadas, era uma forma de brincar dizendo para manter o segredo. Eu sabia que havia a possibilidade de eu estar interpretando demais, mas, de alguma forma, eu tinha certeza de que eu estava certo. O comportamento recente dela, as contas que seguia, tudo fazia sentido agora. Fiquei olhando para aqueles emojis por um bom tempo, sentindo o peso da descoberta cair sobre mim. Eu queria muito acreditar que estava errado. Continuei tentando me convencer de que estava exagerando. Que era apenas o estresse das mudanças no nosso casamento e eu estava procurando um motivo para culpá-la. Mas sabia que era negação. Não disse nada quando ela chegou em casa naquele dia. O que eu poderia dizer? Quando toquei no assunto do comentário, ela alegou que era algo completamente inofensivo e virou o jogo contra mim por ter olhado suas redes sociais. O máximo que pude fazer foi tirar prints dos comentários para que ela não pudesse negar depois. Quando finalmente a confrontei, ela fingiu que estava tudo normal naquela noite, especialmente porque eu já começava a notar os sinais de um caso. Eu já tinha percebido que ela passava mais tempo no celular, mas achei que fosse por causa dos vídeos do TikTok. Agora percebia que ela ria mesmo quando o telefone estava no modo silencioso. Pior ainda, ela sempre inclinava o telefone discretamente, mesmo quando eu estava sentado do outro lado da mesa. Era como se, instintivamente, quisesse esconder algo de mim. Então, naturalmente, comecei a investigar. Durante a semana seguinte, mexi no celular dela várias vezes enquanto tomava banho, ou ia jogar o lixo lá fora, ou em situações desse tipo. Ela tinha tantos contatos que, no começo, foi difícil descobrir quem era o amante. Comecei verificando as mensagens com Lori. Foi ali que encontrei a primeira prova concreta de que ela estava tendo um caso. Descobri um grupo de conversa que ela tinha com algumas amigas, incluindo Lori. Falavam sobre várias coisas, mas o que mais me chamou a atenção foram as partes sobre relacionamentos. A maioria delas era casada, e todas pareciam amargas ou amarguradas. Era uma espécie de bolha onde se reafirmavam como mulheres merecedoras do mundo, só que claro, sem precisar mover um dedo. A parte mais preocupante era como falavam sobre trair os maridos como se fosse algo totalmente banal. Eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre isso, como os grupos de mulheres tendem a ser iguais ou piores que os grupos de homens, mas ver algo é sempre pior do que apenas ouvir falar. E foi ali que descobri que minha esposa estava dormindo com um cara chamado Vitor. Consegui ver algumas poucas mensagens em que ela se gabava de que ele era perfeito para ela, pois não esperava nada, gastava dinheiro com ela, e tudo o que precisava fazer era dormir com ele esporadicamente. Dizia que era um negócio melhor do que o que tinha comigo. Ler aquilo talvez tenha sido uma das coisas mais dolorosas que já fiz. Durante todo esse tempo eu achei que ainda havia chance de salvar nosso relacionamento, mas para ela tudo era uma questão de lucro, de utilidade. A pessoa descrita naquelas mensagens era completamente diferente da mulher que eu acreditava amar. Não consegui superar o fato de ela ter dito que tinha um acordo melhor com ele do que comigo. Ela realmente achava que eu via nosso relacionamento como uma transação comercial? Eu queria construir um lar, um negócio, um futuro com ela. Mas, na cabeça dela, dormir com outro homem em troca de dinheiro era uma opção mais vantajosa. E isso me enojou. Eu descobri que estava praticamente em uma relação como uma mulher do job. O resto do grupo era igualmente repugnante. Ela e Lori praticamente incentivavam as outras mulheres a fazerem upgrade. Uma das mulheres perguntou se ela planejava me deixar, e ela respondeu que ficaria por um tempo porque o casamento ainda tinha suas vantagens. Aquela frase virou uma chave dentro de mim. Ela nem sequer me respeitava como pessoa, eu era apenas uma carteira, e ela já tinha outra. A partir dali, parei de sentir pena de mim mesmo e comecei a sentir raiva. Decidi naquele instante que estava tudo acabado entre nós. Não gastaria mais um grama de energia tentando consertar nada. Conversei com um advogado sobre o divórcio. Ele disse que as mensagens eram um bom começo, mas não bastavam como prova de traição, afinal de contas, poderiam alegar que era apenas brincadeira ou mentira para impressionar as amigas. Felizmente, ele tinha um investigador particular para casos assim. Ele me informou o que iria fazer, e o colocou para segui-la e reunir ainda mais evidências e provas.
Eu não diria nada a ela até que o investigador voltasse com resultados. Fiz o possível para agir normalmente, sem deixar que ela percebesse nada. Não queria que ela suspeitasse e dificultasse a coleta de provas. Pode parecer estranho, mas eu estava literalmente esperando que minha esposa dormisse com o amante, e o mais rápido possível, porque, para mim, ela já não era mais a minha esposa. Na minha cabeça, já era minha ex. Ela só não sabia disso ainda. A atualização. Olá a todos. O meu primeiro post teve muito interesse do pessoal, então eu sabia que precisava voltar com o desfecho. Aconteceu que eu mantive a fachada até o investigador retornar com as provas. Fotos dos dois entrando juntos em restaurantes caros e hotéis, praticamente abraçados quase que o tempo todo. Ver aquilo doeu novamente, mas desta vez eu estava mais furioso do que triste. E então senti que não tinha o privilégio de ficar me lamentando. No dia seguinte, disse a ela que queria o divórcio. Fui direto e reto. Ela teve a audácia de fingir surpresa e perguntou de onde aquilo vinha. Então eu finalmente contei tudo. Disse que eu sabia do caso e tinha visto o grupo de mensagens. Sabia como ela e as amigas menosprezavam os maridos e falavam sobre arrumar homens reservas para satisfazer suas diferentes necessidades. Ela fez um ótimo papel negando tudo. Primeiro começou a chorar, dizendo que eu estava entendendo tudo errado, que eram apenas piadas entre amigas e que sentia muito se aquilo tinha me magoado. Depois de ser ignorada por mim, ficou com raiva, e dizendo que eu havia traído a sua confiança por mexer no telefone dela. Se eu não tivesse as provas, talvez até acreditasse na atuação dela. Mas definitivamente não deixei que o teatro emocional dela me abalasse. Mandei ela parar com a encenação e mostrei as fotos praticamente na cara. O rosto dela empalideceu por um segundo, mas logo voltou à negação total. Perguntou se eu já tinha considerado a possibilidade de ele ser apenas alguém do trabalho. Disse que eu sabia que ela almoçava com clientes em nome da empresa. Ela também me lembrou que ia a conferências, e muitas delas aconteciam em hotéis. Eu já esperava que ela dissesse isso. Perguntei o que a empresa dela diria se eu ligasse para confirmar se o homem era realmente um cliente. Eu sabia que provavelmente não me contariam nada, mas eu resolvi jogar com essa ideia, e bastou para fazê-la hesitar por um instante com esse blefe. Então apontei o óbvio, que as fotos eram claramente românticas. Ninguém entra num hotel abraçado a um cliente. Ficava evidente que ela estava mentindo. Mas isso não a impediu de continuar com as suas mentiras e negações, ela se recusou completamente a admitir que tinha feito algo errado. Depois de tudo, para minha surpresa, não fiquei tão bravo ou surpreso. E, de qualquer forma, não importava. Eu não me importava mais com o que ela dizia, porque não eu iria continuar ali. Disse que me mudaria ainda naquele dia e que ela receberia os papéis do divórcio em breve. Quando percebeu que eu estava falando sério, ela mudou completamente. Ainda não admitiu o caso, mas começou a tentar me convencer a ficar. Disse que poderíamos conversar e resolver as coisas. Até afirmou que arrumaria outro emprego se eu não me sentisse à vontade com seus clientes. Aquilo me fez rir. Ela estava se esforçando demais para me manter por perto enquanto continuava agarrada à própria mentira. Eu disse que ela devia ficar feliz, afinal, eu estava lhe dando a chance de ficar com o homem que lhe oferecia um acordo melhor. Vi que ela reconheceu as próprias palavras pelo pequeno gesto que ela fez em seu rosto. Saí de casa naquele mesmo dia e a bloqueei completamente. Não respondi a nenhuma ligação nem mensagem. Não me interessava nada do que ela tinha a dizer. Já havia ouvido todas as mentiras que ela poderia me contar, se bem que eu não duvidaria que ela me surpreendesse nesse quesito. Mas, novamente, não é que eu planejasse perdoá-la, mas ela nem sequer estava disposta a reconhecer que houve traição. Não fazia sentido manter contato depois disso. Só a vi novamente durante o processo de divórcio. Apesar de suas alegações de que nunca teve um caso, todos concordaram com o relatório. Era óbvio que os dois estavam envolvidos romanticamente, por mais que ela tentasse negar. Acho que isso teve um papel importante para que eu conseguisse um acordo justo. Dividimos os bens de forma equilibrada, e eu não precisei dar a ela nada além do que realmente merecia. Ela não recebeu pensão nem nada ao qual ela não contribuiu na compra. Meu advogado me explicou que um dos motivos pelos quais ela podia estar adiando o divórcio era porque ela queria se qualificar para receber uma pensão. No momento, como estávamos, ela não tinha direito a nada, já que não estávamos casados há tempo suficiente. Ele disse que provavelmente ela planejava ficar mais alguns anos comigo, que pela lei do nosso estado teria de ser pelo menos 4, para poder garantir 2 ou 3 anos de pensão. E obviamente teria sido muito pior se tivéssemos tido um filho nesse período. Só de pensar nisso me deu um arrepio. E, para quem perguntou se contei aos maridos das amigas dela o que estavam aprontando no grupo, podem ficar tranquilos, pois sim, eu contei. Esperei o divórcio terminar porque não queria me prejudicar de nenhuma maneira possível, mas assim que nos separamos, comecei o meu plano de vingança. Ou talvez de justiça mesmo.
Passei boa parte de uma tarde revisando as conversas que havia enviado para mim mesmo por e-mail, e separei todas as mensagens relevantes das amigas dela. Depois procurei os maridos de cada uma no Facebook, essa parte foi a mais difícil. Eu só conhecia 2 deles pessoalmente. Alguns foram fáceis de achar porque seus perfis estavam cheios de fotos de família e postagens de aniversário. Outros exigiram mais pesquisa, mas eventualmente acabei encontrando todos. Não enviei mensagens longas nem desabafos emocionais sobre esposas traidoras, apenas anexei os prints e escrevi uma curta explicação dizendo que aquelas mensagens vinham de um grupo do qual suas esposas participavam, e que eles mereciam saber o que elas realmente pensavam deles. As respostas variaram. Alguns não responderam, mas vi que as mensagens tinham sido lidas. Outros enviaram de volta, perguntando se era sério. Um chegou a me ligar, com a voz trêmula. Garanti a todos que as mensagens eram verdadeiras e disse que não tinha nenhum motivo para mentir. Expliquei a minha situação. Falei que minha ex-esposa também aparecia nas conversas admitindo o caso, e que agora estávamos divorciados. O impacto foi enorme. Em poucos dias, descobri que o grupo havia implodido. Os maridos começaram a confrontar as esposas. Nem todas tinham admitido os casos, mas aparentemente todas haviam dito coisas que deixaram seus maridos revoltados. E posso compreender essa situação muito bem. Descobrir esse tipo de coisa muda a sua vida completamente do nada. Fiquei sabendo que Laurie, a melhor amiga da minha ex, foi a que mais sofreu. Ela era uma das mulheres que lideravam o grupo, e que também confessaram estar traindo, além de incentivar as outras a fazer o mesmo. O marido dela não perdeu tempo, expulsou-a de casa e entrou com o pedido de divórcio. O pior é que Laurie está grávida. Ele exigiu um teste de paternidade e ela se recusa a fazer. Jura que o filho é dele. Sinto pena do cara, mas não me arrependo de tê-lo avisado. Agora é torcer que o filho não seja dele, para que ele não perca mais tempo de sua vida com uma pessoa assim. Minha ex ainda tentou entrar em contato depois disso. Meu advogado me alertou que certamente ela faria isso, já que é algo bem comum após os divórcios. Praticamente sempre acontece. E não deu outra. Primeiro, ela fez algumas ligações que eu nunca atendi. Depois, começou a mandar longos textos de raiva, 10 ou mais mensagens enormes ao longo de uma semana. Elas variavam entre ataques furiosos e autopiedade. Nenhuma delas assumia a responsabilidade pelo papel que ela e as amigas tiveram em destruir as próprias vidas. Li a maioria por alto. Não tenho problema em ler mensagens longas, mas a arrogância me irritava. Segundo ela, tudo era culpa minha. Disse, inclusive, que eu havia arruinado a vida de todo mundo porque não soube levar uma simples piada da forma que ela era, uma piada. Nitidamente as amigas já não falavam mais com ela. Pelo que eu soube depois, ela acabou se mudando para outro bairro porque não suportava vê-las quase que todos os dias. Sentia-se completamente sozinha agora, já que foi culpada pelo término ou abalo severo dos relacionamentos de praticamente todas as suas amigas próximas. Eu não respondi. Não lhe daria satisfação alguma mais. Ainda recebi mensagens de algumas das amigas dela também, e conforme esperado, todas agressivas, repetindo o mesmo discurso da minha ex, culpando-me pelo fim de seus casamentos ou relacionamentos. E assim como fiz com a minha ex, não respondi a nenhuma delas. Apenas bloqueei todas. Não chego a dizer que alcancei um prazer real ao expor as amigas dela e causar o fim dos casamentos, mas não pude deixar de sentir uma pontinha de satisfação ao saber que minha ex estava pagando o preço, bem como todas que agiram como ela. Não sei dizer se o sentimento real foi de ter feito uma vingança ou apenas justiça. Talvez seja um misto dos dois. Afinal de contas, ela conseguiu me destruir de várias formas diferentes, não vou mentir. Por um tempo, me perguntei se algum dia ela realmente me amou, ou se tudo foi uma grande encenação desde o começo. Mas depois de expô-la, essas perguntas pararam de me atormentar. Chega um ponto da sua vida que você entende que certas coisas não valem a pena ser remoídas. O ideal é deixá-las para trás. Acho que essa foi a coisa mais próxima de um encerramento que eu poderia ter nessa história. E ao final posso dizer que não me arrependo nem um pouco de como lidei com tudo isso. Comentários sobre o relato. A primeira coisa a ser dita aqui é que ninguém nasce merecendo ter luxo. Luxo é algo que você se dá quando conquistou o suficiente para isso. Claro, tirando o caso de pessoas que já nasceram em famílias bastante ricas e que gostam de esbanjar. Fora isso, a forma como ela passou de cozinhar para o OP para o pensamento de "eu mereço viver como uma bilionária sem levantar um dedo", foi simplesmente delirante. É realmente impressionante o que acontece quando alguém tem acesso à internet, mas não tem pensamento crítico suficiente para usá-la com sabedoria. E hoje em dia isso é cada vez mais comum, mesmo com adultos como a ex-esposa do OP. E por fim, achei uma verdadeira obra-prima o expurgo do grupo de mensagens, aonde as demais traidoras também tiveram que arcar com as consequências dos seus atos.
E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.